Olá, hoje eu venho ministrar e compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração sobre o poder da influência. Essa palavra vai falar principalmente da relação entre pais e filhos e da influência que os pais podem ter na vida dos seus filhos, seja essa influência positiva ou negativa. Vamos entrar também em assuntos voltados a redes sociais, a liderança, a fase da adolescência, da juventude. Há situações de reflexão entre amizades, e é muito interessante o quanto a Bíblia ela nos alerta sobre o poder da influência, mas que muitas vezes nós mesmos, por omissão, tomamos e nos colocamos numa posição de nos enganar, de viver uma falsa paz em nossos relacionamentos e não nos posicionamos em assuntos importantes, em épocas importantes. E muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, por não ouvir, por não receber uma semente, que é uma ordenança do Senhor pela palavra, ele acaba conhecendo as tentações, conhecendo situações de uma outra maneira. Ele é ensinado de uma outra maneira e muitas vezes essa outra maneira é maligna e é uma semente que gera muitos frutos negativos na vida daquela criança e daquele adolescente principalmente. E depois, para que haja uma mudança, haja uma transformação, muitas famílias, muitos pais, muitos amigos muitas vezes sofrem, vivem tempos de angústia, tempos de tempestade, de aflições, mas que na verdade foram causados pela omissão, pela falta do cumprimento da palavra, pela falta de discernimento, pela falta da prática da palavra. Um exemplo muito claro é quando, na época da adolescência principalmente, pais permitem que filhos participem de festas, participem de baladas, participem de comemorações em final de ano com outros amigos, mas que ao mesmo tempo os pais não procuram conhecer e saber quem são esses amigos, quem são as pessoas envolvidas, o que essas pessoas possuem em sua prática, quanto à sua rotina, quanto ao seu cotidiano. E para evitar um conflito com o próprio filho, para evitar muitas vezes uma queixa, uma murmuração do filho contra os pais tomam a decisão de permitir e se colocam na posição de levar a Deus em oração a vida do filho para que Deus proteja aquela vida. Só que acaba sendo uma atitude muito contraditória porque quem permitiu aquele comportamento, quem permitiu aquela decisão foram os próprios pais. Então, muitas vezes, os próprios pais admitem, permitem que esse filho se envolva em situações erradas ali de comemoração, se envolva em ambientes precipitados para aquela fase da vida e querem e esperam que Deus, de alguma maneira, possa agir na vida de seus filhos, levando proteção, quando na verdade os próprios pais perderam a oportunidade de alertar, de exortar, de muitas vezes explicar as situações, de conversar, de negociar e de mostrar que muitas vezes determinados ambientes, como nós vamos ver aqui, não servem para nós e que é necessário uma postura reflexiva o tempo inteiro para que possamos entender Deus estaria naquele lugar, Deus estaria compartilhando das mesmas obras. É diferente de quando você se coloca numa posição de alertar, de exortar, de corrigir, e muitas vezes um filho ou alguém querido, mesmo assim, toma uma decisão ali por ser maior de idade e vai contra algo que você ensinou, vai contra algo que a própria Bíblia ensinou, mas aí você se coloca à disposição em oração, em jejum por aquela vida, você dobra os seus joelhos, faz muitas vezes uma campanha, uma batalha espiritual e certamente Deus ouvirá a sua oração, o seu clamor, vai proteger sim a vida do seu filho ou dessa pessoa que você tem orado e futuramente essa
pessoa, esse adolescente, vai se lembrar de uma palavra, de uma exortação e vai recorrer a Deus ou a você para que haja uma aproximação com Deus. Porque muitas vezes é necessário que os jovens quebrem a cara, que os jovens sofram consequências de suas ações para que aprendam, já que não quiseram aprender por amor, e se voltem a Deus em arrependimento. Mas para aqueles que escutam a palavra e já a colocam em prática, excelente e mais fácil e menos doloroso se torna esse processo. A Bíblia nos alerta em Provérbios, no seu capítulo 22 e verso 6, Provérbios, um livro de sabedoria, o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, sendo assim, Deus, através da vida de Salomão, nos mostra que é grande a influência que os pais podem exercer na vida de um filho. E para que isso ocorra, é necessário entender a importância de se posicionar e ensinar esses filhos desde pequenos. Sobre quais situações, o certo ou errado. Então, desde pequeno, quando seu filho é instruído sobre o que é certo ou errado, e você não ri das besteiras e das bobagens que ele faz, que ele fala, certamente ele vai ter um posicionamento cada vez melhor quanto a isso. Verdade e mentira. Desde cedo a criança precisa aprender a falar a verdade o tempo inteiro, porque também, como nós vamos ver aqui, a mentira é um dos artifícios mais usados pelo diabo para enganar vidas, para tragar vidas e para trazer discórdia, confusão, contenda dentro de um lar. Ensinar sobre bem ou mal desde cedo. Seu filho precisa saber que existe sim a bonança de Deus, que existem nesse mundo boas pessoas, mas que existem também pessoas más intencionadas, pessoas que muitas vezes vão falar uma coisa, mas vão agir de maneira contrária. Atitudes exemplares dentro do seu lar e também fora do seu lar, dentro da igreja e fora da igreja, é muito importante que os pais tenham um posicionamento de atitudes exemplares. Porque muitas vezes seu filho inicialmente vai repetir um comportamento que na verdade é um comportamento seu. Ele vê você fazendo e ele vai fazer igual. E por isso, e nesse caso é muito importante que em todas as situações, dentro do lar, fora do lar, dentro da igreja, fora da igreja, seu filho te veja orando, meditando na palavra, que nós já vamos também entrar nesses aspectos, não usando palavras torpes, não causando brigas e discórdias, não trazendo um ambiente doméstico conturbado, mas um ambiente de paz, um ambiente de união, dando exemplo quanto à oração e meditação na palavra de Deus, um pai e uma mãe que oram, que seus filhos sabem disso e contam com as suas orações, que estão meditando na palavra de dia e de noite, e Deus nos promete proteção e bênção para quem tem essa atitude. E através de devocionais, muitas vezes nós conseguimos já semear na vida de crianças e de adolescentes. Então, esse momento de oração, esse ensinamento sobre a importância de orar, de ter um momento com Deus, um devocional desde cedo, traz no coração da criança uma semente que um dia vai gerar e germinar grandes frutos. Ambientes que proclamem a glória de Deus, o cuidado, muitas vezes, dos ambientes que os pais levam os filhos, a cautela, o zelo, muitas vezes, para situações do que esse filho vai ouvir, o que esse filho vai se acostumar quanto à sua rotina, e atitudes e consequências, porque a lei da semeadura é uma das maiores questões e maiores situações relatadas pela Bíblia. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos viver a lei da semeadura. Então, se eu faço uma boa ação, eu tenho uma boa colheita. Se eu faço uma ação contrária à palavra de Deus, se eu faço uma ação muitas vezes mal intencionada, eu vou ter as minhas consequências. Então é muito importante o posicionamento desde criança até também a adolescência, de que os pais
se coloquem à disposição de conversar com os filhos, de ter um momento com Deus juntamente com os filhos, para que desde cedo eles aprendam e essa palavra de provérbio se cumpra. Então você ensina e ele vai se lembrar desse caminho, ele vai se lembrar dessa semente mesmo quando ele for mais velho. Ao contrário disso, se nós nos omitirmos, essa criança, esse adolescente vai aprender de uma outra maneira todas essas situações, muitas vezes se contaminando. Então, além de ensinar e se posicionar quanto aos filhos, é necessário que os pais tenham perseverança e depositem a sua confiança em Deus e não nos homens. Porque muitas vezes o diabo ele vai ser astuto e o diabo ele é incansável e vai fazer com que essas crianças e adolescentes se rebelem contra os ensinamentos vindos da palavra. Então todo mundo sabe que crianças e adolescentes possuem sim seus momentos adversos. Mesmo que você semeie a natureza humana, o individualismo, o pensamento corrompido, pensamento mundano, ao observar muitas situações que acontecem ao redor deles, na escola, na faculdade, no clube. Muitas vezes o diabo usa de situações e sementes para que através disso a criança ou adolescente se corrompa. Então, se o inferno não se cansa de procurar por brechas para levar uma vida à perdição, nós, como influenciadores do reino de Deus, também não podemos desfalecer nem desanimar na nossa caminhada de evangelismo e ensinamento da palavra. Então, um versículo que fala muito sobre isso está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar ou tragar. Então, se o diabo o tempo inteiro, incansavelmente, está semeando na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas, trazendo tentações, trazendo engano, trazendo mentira, porque nós o tempo inteiro também não nos posicionamos, não plantamos uma boa semente, não usamos as nossas redes sociais ao nosso favor, não usamos a nossa vida como um exemplo para que justamente esse mal seja refreado e para que ao mesmo tempo que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que nós amamos está ali recebendo ciladas pelo mal, ela também vai estar recebendo a bênção, o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus pode vir através da minha e da sua vida. Durante o período da adolescência, principalmente, tendo conhecimento ou não da palavra, o jovem ele vai lidar com alguns assuntos muito importantes, com algumas tentações e com algumas oportunidades. E a primeira mensagem que Deus traz é sobre a mentira. Em João capítulo 8, verso 44, temos o seguinte ensinamento: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando um adolescente, ele começa a viver uma vida de mentiras ao seu redor e também na relação que ele tem com os pais, com os amigos e com os colegas, temos ali um grande problema. Um grande problema porque o diabo é o pai da mentira, e se uma vida está pertencendo ao diabo devido ao que fala, devido ao poder da língua, Deus não pode operar naquela vida. Esse é um dos ensinamentos mais importantes e fundamentais na vida de toda criança e todo adolescente. Falar a verdade o tempo inteiro. Mesmo que a criança, mesmo que o adolescente tenha uma punição, tenha consequências naquele momento, você vai estar cuidando, vai estar zelando daquela vida, porque você não vai estar com um pensamento enganoso. A pior coisa que tem é você achar que o seu filho é uma coisa, que o seu amigo é uma coisa
e na verdade ele é outra, porque ele mente para você. E quando você descobre que existe uma mentira, você percebe que já há uma raiz de mentira naquela vida e naquele coração. Coração que se corrompeu, coração que se acostumou a levar vantagem nesse mundo através da mentira. Então você que é pai, mãe, familiar, amigo, ensine as pessoas que você ama, ensine as pessoas ao seu redor a falarem e contemplarem a verdade em todo o tempo. Uma vida que fala a verdade, uma vida que é baseada na transparência em suas relações, ela consegue ver o agir de Deus, mesmo que esteja em dificuldades, diferente de uma vida baseada na mentira e no engano, em que muitas vezes Deus não pode agir porque aquela vida está controlada pelo mal, por pensamentos malignos e pela língua que muitas vezes vai estar proclamando a mentira, proclamando o engano. Então, esse ensinamento sobre a mentira é fundamental em nossa evangelização. Drogas e bebidas. Então, muitas vezes você não ensina esse filho, essa criança, esse adolescente, esse amigo, que determinados ambientes terão drogas e bebidas e o efeito que isso pode causar no mundo natural e no mundo espiritual, principalmente, porque toda situação natural tem uma consequência espiritual. Então, se alguém está usando droga ou vivendo uma vida baseada na embriaguez no mundo natural, no mundo espiritual, aquela vida já está se entregando às potestades. E também entra o perigo nisso. Então, você, como pai, como familiar, como conselheiro, orientador, mentor, líder do seu ministério, muitas vezes, alerte a juventude sobre essa questão de drogas, sobre essa questão de bebidas, porque senão muitas vezes ele vai acabar aceitando quando ele tiver uma oportunidade, quando aparecer aquela situação na frente dele e for praticamente uma situação irrecusável, uma tentação. Assim como o ambiente de festas, muitas vezes baladas, também traz a imoralidade sexual e o próprio sexo. Como nós vemos hoje em dia a banalização do sexo, jovens que cada vez mais perdem sua virgindade de uma maneira cedo, precoce, e que muitas vezes fazem isso por prazer e não por amar alguém ou por ter um sentimento voltado a alguém. Meninos e meninas que estão se tornando pais e mães de maneira também mais cedo, o que já gera uma plantação ruim para aquela criança que muitas vezes não vai conseguir receber a melhor educação ou que vai ter um pai ou uma mãe ausente devido à faixa etária, devido às obrigações e à rotina do dia a dia, e que muitos pais, quanto a esse assunto, principalmente, se omitem, têm vergonha, têm timidez de falar com os filhos a respeito disso, muitas vezes vê uma camisinha guardada ali na carteira do filho, mas não toma a iniciativa de falar com ele a respeito. E nessa situação, se a gente se omite, é muito complicado quando a gente pede a Deus para que Deus proteja o nosso filho, para que Deus proteja a nossa filha, para que Deus proteja esse jovem, se nós não estamos agindo, se nós não estamos fazendo e cumprindo com a nossa parte. E muitas vezes nós percebemos quando já é tarde demais. Quando essa pessoa já adquiriu uma doença sexualmente transmissível, quando essa pessoa muitas vezes está amargurada porque sofreu uma decepção e foi usada na área sexual, quando muitas vezes essa pessoa recebe a notícia que vai ser pai, que vai ser mãe, e aí já é uma turbulência, uma situação para toda a vida que nós muitas vezes poderíamos ter evitado se não tivéssemos a omissão presente em nossas vidas, mas ao contrário disso, nos colocássemos, ensinássemos. Assim como a pornografia e relacionamentos. Então, situações de pais que muitas vezes não conversam com os filhos sobre a pornografia também se tornar um vício, sobre a masturbação também poder se tornar um vício,
E às vezes aquela criança, por ter um contato em determinada faixa etária, ou aquele jovem já está no mundo contaminado, aprendendo cada vez coisas mais erradas, poluindo a mente dele, se afastando dos caminhos de Deus, porque tudo vai começando na mente. E ali ela vai procurando relacionamentos por prazer, relacionamentos por interesse. Hoje nós vemos muitos jovens sofrendo com a depressão, sofrendo com a angústia porque foram usados em relacionamentos. O ficar é cada vez mais comum, mas o ficar é uma atitude muitas vezes de interesse, de prazer somente, que também não envolve sentimentos e muito menos a direção de Deus. Então, se nós não nos colocarmos à disposição, se nós não ensinarmos, o aprendizado virá e virá de uma outra maneira e muitas vezes de uma maneira corrupta, enganosa, tentadora na vida dessas crianças e desses adolescentes. Além disso, toda criança e todo adolescente, eles vão passar muitas vezes com situações de desgaste no relacionamento com os pais, em amizades e tudo mais. Por quê? Porque é comum em determinada fase a teimosia existir, a rebeldia existir, o individualismo existir, a brecha de ocultar situações para que você não fique sabendo e as decisões contrárias à palavra. Mas se nós cientes que isso vai acontecer um dia e em algum momento, nos colocarmos à disposição de semear, como nós vimos lá em Provérbios, desde cedo, Deus vai poder agir quando essa criança, esse adolescente estiver nessa fase. Agora, se nós nos omitimos, se nós buscamos uma falsa paz de que eu não falo nada para que o filho não fique bravo e para que não pense que eu sou uma mãe chata, um pai chato, um amigo chato, e eu vou deixando acontecer porque a amizade é importante, porque postar uma foto na rede social e mostrar que minha família unida é importante. Então eu evito um conflito, mas eu trago uma consequência muito maior. E se eu sou omisso e vem essa fase de teimosia, de rebeldia, de individualismo, de ocultar situações, de decisões contrárias à palavra, esse jovem, essa criança, para caminhar com Deus, é uma grande brecha, é uma grande batalha, porque está muito distante. Ele já está corrompido, ele já está acostumado com alguns comportamentos. E aí, para você mudar, é um trabalhão. Por isso é importante de se posicionar, se colocar perdão, verdadeiramente. O livro Pai Inteligente Influencia o Filho Adolescente de Jaime Kemp traz uma lição que é muito importante e uma mensagem central que é: se você não o fizer, ou seja, se você não influenciar o seu filho, alguém o fará. Ou seja, se nós não nos posicionarmos, não influenciarmos positivamente na vida dos nossos filhos, e ao invés disso optarmos pela omissão, nós vamos estar dando uma oportunidade para que outros tipos de influência sejam mais presentes e muitas vezes levem a vida deles a se tornar um caos. Então é o que nós vimos até agora. Se você não influenciar positivamente, primeiro que você já vai estar influenciando negativamente. Mas outras vidas com mais poder de influência com você vão levar a vida do seu filho, a vida do seu amigo, para um caminho de perdição. E se a palavra de Deus nos alerta e ensina que uma criança, quando é ensinada desde o início no caminho correto, vai se lembrar desses ensinamentos mesmo quando for velho, quando for mais velho, nós precisamos confiar na direção de Deus e termos a nossa função, o nosso posicionamento. Um adolescente ele pode já ter recebido diferentes tipos de influência no decorrer da sua trajetória, mas também cabe a nós semearmos a palavra de Deus e o que Deus tem para a vida dele, porque só assim esse adolescente vai desconstruir essa mentalidade voltada ao mundo e esses prazeres carnais e entender a importância de buscar e entregar a sua vida a Deus por inteiro.
Então, muitas vezes você pode receber essa mensagem e falar: então eu já falhei com meu filho, já falhei com meu amigo, deixei de semear. Mas hoje é uma oportunidade de você semear e começar a semear na vida dele. Para quê? Para que ele desconstrua essa mentalidade voltada ao mundo e entenda que Deus tem um propósito na vida dele. Muitas vezes nós recebemos também, trabalhamos até, né, com adolescentes que os pais não plantaram uma boa semente. Eu vou ficar esperando a situação do pai se posicionar? Claro que eu preciso alertar o pai muitas vezes se eu conhecer e tudo mais. Mas se Deus colocou no meu coração para plantar uma semente, para ser exemplar, eu preciso ser. Eu não preciso comprar a briga, que é uma responsabilidade dos pais, mas eu preciso ser esse exemplo. Eu preciso mostrar que há uma diferença. Nessa segunda parte, nós temos o poder da influência de uma maneira mais generalizada, não somente voltada ou mais voltada, como na primeira parte, para a relação ali de pais e filhos, mas que englobam amizades, englobam outros relacionamentos em que nós precisamos nos posicionar. Em Mateus, capítulo 5, verso 13, nós temos uma mensagem muito importante que Jesus nos ensinou. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, ou seja, Jesus ele nos alerta sobre sermos sal da terra e luz do mundo. Mas se nós não exercermos a nossa função, não servimos para o reino de Deus. E além disso, nós acabamos sendo pisados pelos homens devido à nossa omissão ou à nossa falta de exemplo. Então, eu creio que Deus fala muito ao nosso coração sobre a omissão e que nós muitas vezes nos colocamos numa situação de servir a Deus do nosso jeito, quando Deus quer nos usar para coisas maiores, para sermos mais influenciadores, porque o mal possui grande influência nesse mundo e é necessário que dentro do evangelho surjam pessoas dispostas também a exercer esse papel. Então, eu sou sal, eu sou influenciador, ou eu não sirvo para ser luz do mundo e nem sal, e eu sou influenciado, e eu só sirvo para ser pisado pelos homens. O mundo tem autoridade sobre a minha vida, quando na verdade Deus, através da palavra dele, nos dá essa autoridade para prevalecermos sobre o mundo. E dentro disso nós podemos trazer reflexões sobre diferentes áreas. Então, é a vida profissional, que muitas vezes você tem um cargo importante e você não se posiciona, você é omisso, você não dá exemplo. E muitas vezes seu ambiente de trabalho se torna corrupto, se torna desonesto, se torna cheio de mentiras, se torna cheio de inveja, cheio de ciúmes, porque você não está ali se posicionando sobre isso. Mas, independente de qualquer situação, o ambiente de trabalho vai ter essas situações? Vai ter essas situações. Mas eu tô ali como sal para refrear o mal. Eu tô ali como sal para fazer a diferença, para me posicionar. Redes sociais. Como nós vemos hoje em dia nas redes sociais, as situações principalmente de malícia, de pornografia, se espalhando na vida dos adolescentes, até dos adultos, grupos de WhatsApp e tudo mais, e às vezes você tá ali curtindo, ali compartilhando, ali dando risada ou nem se posicionando, quando na verdade a gente nem tem que estar nesses grupos que postam essas coisas. Nem devemos curtir páginas que estejam postando essas coisas. Ao contrário disso, precisamos postar palavras, mensagens que tragam edificação, que abençoe outras vidas, que traga uma reflexão positiva sobre o reino de Deus. Escola e faculdade, muitas vezes a necessidade da aceitação social que faz com que meninos e meninas de bom coração se corrompam para estar dentro de um grupo, para serem aceitos naquele ambiente, para serem populares. E na verdade, é melhor que você esteja caminhando só, com poucas pessoas, mas sendo você, ou sendo quem Deus espera
do que você crie uma identidade que não é sua, que é mundana, que muitas vezes nem te alegra, mas você tá ali porque você sente essa necessidade, esse vazio e não busca preencher esse vazio em Deus, e isso se torna um ciclo vicioso e você perde muitas etapas da sua vida sendo influenciado ao invés de influenciar. Então, dentro de grupos de trabalho sempre vão existir líderes, e se você muitas vezes não se posicionar como um líder baseado na palavra de Deus, você vai ser liderado por outras pessoas que vão trazer princípios e ensinamentos mundanos. Se você não utilizar as suas redes sociais para evangelizar e refrear o mal, outras pessoas vão estar contaminando cada vez mais o que os seus contatos e pessoas que muitas vezes você até ora estão vendo. E muitas vezes nós nos enganamos ao achar que participando de rodas de conversa do mundo, festas e outros ambientes, nós vamos estar conseguindo fazer a diferença e não vamos nos corromper. Entramos num ponto que é muito importante, que 1 Coríntios nos alerta, 15:33. Não vos enganeis, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem grupos de amizade que não são para nós. Tem grupos de trabalho que não são para nós, tem grupos de WhatsApp que não são para nós, tem festas que não servem para nós, tem comemorações que não servem para nós, mas que muitas vezes nós insistimos. Então eu vou pular o carnaval para evangelizar. Eu vou lá para a balada para evangelizar, mas aquele ambiente já mostra que as escolhas das pessoas ali colocadas, que foi uma escolha delas, elas não estão ali para buscar a Deus, elas estão ali para buscar os prazeres da carne. Claro que muitas vezes você vai ver pessoas entristecidas no carnaval, pessoas entristecidas sim dentro de uma balada, mas você foi colocado para fazer a diferença no seu dia a dia na vida dessas pessoas. É muito mais fácil um cristão ir pro carnaval e se corromper do que ele ir pro carnaval trazendo ali a salvação de uma alma. E quantos cristãos vão para um carnaval para brincar e se perdem ali, se contaminam e deixam de servir a Deus? Deixam de ser influenciadores e são influenciados. Quantas vezes no nosso grupo de trabalho nós não conseguimos influenciar e ficamos em rodas de conversas que falam ali sobre pornografia, sobre sexo, sobre mentiras, que só reclamam, que só murmuram, e aquilo não nos faz bem. Ao contrário disso, aquilo nos faz mal, nos contamina de alguma maneira. Em Salmos também, no seu capítulo 1, versos 1 e 2, nós temos a seguinte mensagem: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, às vezes, nós estamos desperdiçando nosso tempo vago participando de conversas escarnecedoras, zombadoras, ouvindo conselhos de pessoas que conhecem a Deus e não seguem a Deus, desabafando, murmurando, reclamando da vida com essas pessoas, sendo que nós poderíamos estar tendo prazer de servir a Deus, meditando na palavra dele, de dia e de noite. E, se possível, também de tarde, porque o tempo que nós tivermos para glorificar o nome de Deus, para buscarmos essa sabedoria, para buscarmos unção, nós precisamos de todo o nosso coração dar frutos de arrependimento, para que possamos dar frutos do Espírito. Então, fica mais uma vez bem claro nessa passagem no Salmo, capítulo 1, que existem ambientes, lugares, amizades que não servem para aqueles que estão buscando um relacionamento verdadeiro com Deus. Tem gente que fez parte da sua vida durante uma longa jornada, mas que você percebe que você está indo para um caminho buscando a Deus e a pessoa não tá. E às vezes a gente tem que tomar uma decisão difícil, que é a de se afastar. Porque se a gente permanecer junto,
A gente pode participar dos mesmos frutos. Claro que se a pessoa precisar de ajuda, a gente estende a mão, mas precisa ficar bem claro quem você tem sido. E sido um bom testemunho, principalmente. Porque em algum momento essa pessoa vai te procurar. É você que tem que ser procurado, principalmente, por aquela pessoa que está num caminho desleixado lá no mundo e precisa de um conselho. Não você que muitas vezes está passando por uma aflição ou por uma consequência das suas próprias atitudes e está procurando conselhos mundanos só para que escute o que você quer ouvir da boca dos outros. Não é isso que Deus espera de nós. E finalmente, nós precisamos dos frutos do Espírito que estão em Gálatas, para sermos dominados pela razão e não pelos sentimentos e emoções. Além disso, confiarmos no agir de Deus e do Espírito Santo. Já que a gente tem que ter em mente, nenhuma conversão ou convencimento vai ser pela força. Em Zacarias 4:6 tem uma mensagem muito interessante sobre isso que fala assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não adianta a gente aceitar a Deus e tentar também enviar 10 mensagens bíblicas para todos os nossos contatos, porque a gente quer que aquilo entre na mente das pessoas. Agora que eu percebi que eu sou um pai, uma mãe, um amigo, que não estou sendo influenciador, eu vou encher eles de mensagem. Não é isso? Não é pela força, não é pelo muito falar, mas é pela ação do Espírito de Deus naquela vida. Então você pede uma direção, você planta uma semente, vai evangelizando, vai orando, vai fazendo um propósito de jejum e de oração que Deus vai abençoar no tempo de Deus. Muitas vezes a gente pode até perder o contato com alguém, mas precisamos estar orando ali. Senhor, abençoe todas as sementes que um dia eu plantei, para que haja no grande dia fruto de salvação, um galardão para minha vida e para a vida dessas pessoas. Assim como eu busquei uma transformação, uma mudança que essas pessoas também busquem e encontrem. Então, essa mensagem pode ser um divisor de águas nas nossas vidas. Porque Deus espera de nós a diferença, a influência positiva. E nós vimos que não tem meio termo, é sim ou é não, é bem ou é mal. Ou a gente está influenciando positivamente, ou a gente está influenciando de maneira negativa. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Está sendo omisso, está sendo negativo. Deus não espera isso de nós. Então, que essa palavra toque no coração de pais, de mães, de avós, de familiares, de amigos, de grupos de trabalho, para que você se posicione como um verdadeiro cristão. Não que você seja melhor que os outros, mas você está sendo justificado por Deus e Deus espera de você uma colocação. Deus espera de você um posicionamento. Então, posicione-se no Senhor, porque você vai ver seu filho sendo salvo, seu amigo sendo salvo, sua família tendo a salvação no tempo do Senhor. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas para que Deus se manifeste é necessário semearmos. Então, vamos semear em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.